O cheiro é a primeira coisa que me vem à mente quando penso na solitária. Não é um cheiro de podre, nem de sujeira. É um cheiro de desespero. Um cheiro metálico e úmido, misturado ao suor frio do medo, e às vezes um toque nauseante de urina ou vômito. É o cheiro da sanidade se esvaindo, tijolo por tijolo, ali, no coração da penitenciária Barreto Campelo, em Recife. Eu sou o agente Pereira, e em meus 15 anos de serviço, vi muito mais do que homens presos. Vi mentes se desfazendo, se contorcendo em agonia silenciosa, até não restar nada além de ecos de humanidade. As grades, que deveriam conter o corpo, aprisionam e corroem a alma. E o pior, não há nada que possamos fazer para impedir o que acontece quando a mente é deixada sozinha com seus próprios demônios, trancada no vácuo de uma cela fria e escura. Não é apenas um castigo disciplinar. É uma tortura psicológica, lenta e cruel. Uma maldição. E eu fui testemunha dela, inúmeras vezes. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje, talvez, te faça questionar tudo sobre o confinamento. Trabalhar no sistema prisional de Pernambuco é lidar com a linha tênue entre a ordem e o caos todos os dias. A solitária, ou cela de isolamento, como chamamos oficialmente, é uma ferramenta que teoricamente é essencial para manter essa ordem. Ela serve para isolar detentos que cometeram faltas graves, que ameaçam a segurança da unidade, ou, em casos mais raros, que precisam ser protegidos de outros presos por alguma razão. As regras são claras. É uma cela minúscula, com pouca ou nenhuma luz natural, apenas uma fresta mínima às vezes, não há contato visual com o exterior, as paredes são de concreto frio e no chão apenas um colchão fino e, se permitido, um cobertor. A ideia, ou a teoria por trás disso, é que essa privação de estímulos, de contato humano, faria o preso refletir sobre seus atos, se acalmar, talvez se arrepender. Mas o que acontece lá dentro com o tempo vai muito além de qualquer reflexão. Eu presenciei com meus próprios olhos casos que me fizeram questionar a própria humanidade e eficácia desse tipo de castigo. Não é apenas sobre o que eles fazem para chegar lá, é principalmente sobre o que o lá faz com eles. E, consequentemente, o que faz conosco, agentes, que somos os únicos que testemunham essa descida, muitas vezes irreversível, ao inferno da mente. São as histórias que a gente não conta no churrasco de família. O lado sombrio de uma profissão que exige mais do que coragem física, exige uma resistência mental que poucos possuem. Eu lembro-me vividamente de João Cobra Silveira. Ele era um tipo que impunha respeito, mas não do jeito que se espera de um líder, e sim pelo medo que inspirava. Entrou na solitária por tentar atacar um outro agente com uma lâmina artesanal, uma escova de dentes afiada que ele carregava escondida. João era um homem grande, musculoso, com braços e pescoço cobertos por tatuagens de cobras e dragões. Seu olhar era gélido, quase inexpressivo, um vazio que me incomodava profundamente. Ele era conhecido na penitenciária Barreto Campelo pela sua brutalidade e pela total ausência de remorso ou empatia em seus atos. No primeiro dia de confinamento, João Cobra ainda era o mesmo. Ele esmurrava a porta de metal da cela, gritava ameaças contra a equipe, contra outros presos, contra o mundo. "Vocês vão pagar por isso, vou arrancar a cabeça de cada um", berrava, com a voz rouca e cheia de ódio. O som ecoava pelo corredor da solitária, um misto de raiva e desafio que nos fazia apertar os passos durante a ronda. Mas no segundo dia, algo começou a mudar. Os gritos diminuíram. No terceiro, o silêncio já pesava. Não era um silêncio de calma, mas de opressão. E foi então que ele começou a fazer algo que me gelou a espinha: conversar com as paredes. Vozes baixas, inaudíveis para nós do lado de fora, sussurros estranhos, mas que para ele eram reais. Ele gesticulava, respondia a perguntas que só ele ouvia, como se estivesse em um diálogo intenso com um interlocutor invisível. Era o primeiro sinal claro e perturbador de que a maldição da solitária já estava começando a corroer a mente do Cobra. Os dias se arrastavam na solitária para João Cobra, e com cada um deles, uma nova camada de sua mente parecia se desfazer. Aquele homem que antes era uma rocha de intimidação e fúria, começou a desmoronar de uma forma
que poucas vezes vi. Passou uma semana e o que antes eram sussurros isolados com as paredes transformou-se em algo mais perturbador. Ele começou a chorar. Não era um choro de arrependimento, não de tristeza, mas um choro gutural, abafado, que fazia a espinha arrepiar e se misturava com gemidos e lamúrias ininteligíveis. Era o som cru do desespero absoluto. Depois dos gritos e do choro, vieram os atos de automutilação. Ele batia a cabeça contra a parede da cela 1, 2, 3 vezes, com uma força que nos fazia prender a respiração, temendo o pior. Às vezes, depois de uma sequência de golpes, ele ria. Mas não era uma risada de alegria, nem de deboche. Era uma risada sem humor, vazia, que reverberava no concreto e parecia mais um soluço histérico do que qualquer outra coisa. Oferecíamos água e comida pelas pequenas frestas na porta, mas ele nos olhava como se fôssemos fantasmas, seres de outro mundo, sem nos reconhecer ou reagir à nossa presença. Era assustador ver a mente de um homem tão violento, tão durão, se quebrar em pedacinhos. Dia após dia, a sanidade de João Cobra se esvaía e nós éramos meros espectadores dessa tragédia silenciosa. A solitária não estava disciplinando, estava o consumindo, célula por célula. Mas a maldição da solitária não se restringia apenas aos homens mais violentos como João Cobra. Ela atingia qualquer um, independente do gênero ou do passado. Lembro-me claramente do caso de Maria da Penha, na ala feminina da penitenciária Barreto Campelo. É importante frisar que não estou falando da lei Maria da Penha, mas de uma detenta real, uma mulher que tive o desprazer de ver se perder. Ela foi encaminhada para a solitária por agressões repetidas a outras presas, um comportamento agressivo que culminou num ataque particularmente violento em uma das celas coletivas. Maria era uma mulher de meia-idade, com o rosto marcado pela dureza da vida e um histórico complicado de violência doméstica antes mesmo de ser presa. Ela chegou à solitária resmungando, xingando, resistindo. No primeiro dia parecia apenas irritada, chutando a porta e reclamando da comida, mas a mudança dela foi assustadoramente rápida. Em apenas 2 dias de isolamento, Maria da Penha começou a ter alucinações visuais e auditivas. Ela não falava com as paredes, mas com entidades que só ela via. Jurava, com os olhos esbugalhados de terror, que via demônios saindo das paredes, que lhe sussurravam o seu nome, que a perseguiam sem parar. Seus gritos, que antes eram de raiva, agora eram de pavor. Ela implorava, incessantemente, para que a deixassem em paz, batendo os punhos na própria cabeça, como se tentasse espantar o que a assombrava. Era um espetáculo agonizante, e o som dos gritos dela ecoava pelos corredores. Um lembrete constante de que o isolamento estava devorando a mente de mais uma pessoa. Os dias seguintes para Maria da Penha, na solitária, foram um tormento, não só para ela, mas para quem a observava. Os gritos de pavor se tornaram mais frequentes e desesperados. Ela se encolhia no canto mais distante da cela, os olhos arregalados, fixos em pontos invisíveis, como se tentasse se proteger de algo que só ela enxergava. O corpo dela tremia incontrolavelmente, um tremor que vinha de dentro, de um medo primordial. Oferecíamos as refeições, tentávamos falar com ela através da abertura na porta, chamando o seu nome, tentando acalmá-la, mas era inútil. Ela não respondia, ou se respondia era com balbúcios incoerentes ou com novos gritos de horror, implorando para que as criaturas a deixassem em paz. O médico da prisão que atendia na penitenciária Barreto Campelo foi chamado para avaliá-la, mas a recomendação foi sempre a mesma: observar. Como se pudéssemos simplesmente observar uma pessoa perdendo a sanidade diante dos nossos olhos sem uma intervenção mais eficaz. Era frustrante. Eu me sentia como um espectador impotente em um palco de tortura mental. O som dos seus gritos, o horror genuíno em seu rosto, tudo isso me marcava. Aqueles gritos ecoavam pelos corredores de concreto, invadindo a mente de outros detentos e, confesso, mexendo com a nossa própria cabeça como agentes. A cada ronda era um soco no estômago ver a Maria, que antes era apenas problemática, se transformar em um ser dominado pelo terror e pela loucura, uma vítima da própria mente na escuridão da solitária. Mas o horror da solitária nem sempre se manifestava em gritos ou alucinações explícitas. Às vezes ele agia em silêncio, de forma mais insidiosa,
corroendo a alma por dentro. É o caso de Lucas Sonhador Pereira. Ele era um jovem, talvez o mais novo que vi naquela ala de isolamento da penitenciária Barreto Campelo, em seus 20 e poucos anos. Estava preso por roubo simples, algo que, infelizmente, é comum em Recife. Lucas foi parar na solitária após uma briga violenta com um companheiro de cela, uma disputa banal que escalou a ponto de quase resultar em morte. Lucas tinha olhos que ainda guardavam um brilho juvenil apesar do ambiente. Não era um criminoso casca-grossa. Na solitária ele não gritava, não falava com as paredes como João Cobra, nem via demônios como Maria da Penha. Ele simplesmente se retraía. Ficava silencioso, sempre no mesmo canto da cela, encolhido, olhando para o nada. Seus olhos, antes brilhantes, foram perdendo o foco, o brilho, transformando-se em um vazio opaco. Era uma quietude que me dava mais calafrios do que os berros de outros detentos. Aquele silêncio parecia uma aceitação da escuridão, uma entrega lenta e perturbadora. Sentíamos que, por trás daquela aparência calma, algo terrível estava se incubando. O silêncio de Lucas Sonhador era enganoso. Por trás daquela quietude aparente, algo brutal estava crescendo. No terceiro dia de seu confinamento na solitária, durante a ronda da manhã, eu e meu parceiro, agente Carlos, percebemos algo diferente. O lençol que deveria estar enrolado no colchão estava ausente. Um arrepio correu pela minha espinha. Abri a pequena fresta da porta da cela e vi Lucas ali, de pé, sobre o colchão fino, com o lençol amarrado ao pescoço e preso à barra superior da porta. Ele estava a um passo de concretizar o inevitável. Agimos por instinto, sem pensar. Em segundos, abrimos a porta, eu o segurei, enquanto Carlos cortava o lençol com a faca de serviço. A cena foi rápida, mas o impacto devastador. Lucas estava pálido, com os olhos vidrados, mas ainda vivos. Perguntamos o porquê, o que o levou a esse ponto. Ele só conseguia murmurar, com a voz fraca e rouca. As vozes não param. Elas dizem que eu sou inútil, que a morte é a única saída. Era um clamor desesperado por ajuda, um grito silencioso que o isolamento amplificou até a insanidade. Apesar do nosso socorro imediato e da urgência da situação, a resposta do sistema foi a mesma de sempre. Mesmo depois de uma tentativa de suicídio tão explícita, a solução foi colocá-lo de volta na mesma cela solitária. A burocracia, a falta de recursos para a saúde mental dentro do presídio de Barreto Campelo, em Recife, nos amarravam. Sentimos a impotência nos corroer. Aquela experiência me ensinou que às vezes as grades mais fortes não são as de ferro, mas as que aprisionam a esperança e a humanidade. A cada ronda na ala da solitária da penitenciária Barreto Campelo, em Recife, eu sentia o peso daquelas paredes caindo sobre mim. Não era o cansaço físico das longas horas, mas uma exaustão diferente, que chegava à alma. Nós vemos a loucura se desenvolver em tempo real, o desespero se aprofundar nos olhos de cada detento. Alguns deles começam a se automutilar, batem a cabeça incessantemente contra as paredes, arranham a pele com as unhas ou até tentam arrancar partes do próprio corpo numa tentativa desesperada de sentir algo que não seja o vazio. Outros, por outro lado, ficam completamente catatônicos, parados, mumificando em vida, com o olhar fixo no nada, como se a mente já tivesse se desconectado do corpo. Ver isso, dia após dia, cobra um preço altíssimo de nós, agentes. Voltamos para casa com aquelas imagens gravadas na mente. O choro gutural de João Cobra, os gritos de terror de Maria da Penha, o silêncio mortal de Lucas Sonhador. Os sons dos berros ecoam em nossos ouvidos, mesmo no silêncio do nosso próprio lar. Às vezes, pego-me checando 2 vezes a fechadura da minha própria porta, ou verificando se as janelas estão bem fechadas, com uma sensação estranha de claustrofobia, como se o vazio e a escuridão da solitária pudessem me alcançar ali também. É uma batalha diária,
para não deixar que a desesperança de lá de dentro contamine a nossa vida aqui fora. A carga psicológica é imensa, um fardo invisível que carregamos a cada turno. Os casos de João Cobra, Maria da Penha e Lucas Sonhador são apenas exemplos do que a privação sensorial da solitária pode causar. O que eu percebi ao longo dos anos na penitenciária Barreto Campelo, em Recife, é que certas manifestações psicóticas se tornam assustadoramente comuns naquele ambiente. As alucinações auditivas são, sem dúvida, as mais frequentes. Eles ouvem vozes, muitas vozes, às vezes de pessoas conhecidas, às vezes completamente desconhecidas, sussurrando, gritando ou até mesmo cantando canções que não existem. Há relatos de detentos que ouvem a própria família conversando ou torturadores imaginários zombando deles. Logo depois, vêm as alucinações visuais. Insetos rastejando nas paredes que não estão lá, sombras se movendo nos cantos escuros da cela ou, em casos mais graves, figuras completas de pessoas que não existem ou que já se foram. Já vi detentos tentando esmagar aranhas invisíveis ou conversando com um amigo morto que apareceu na cela. É como se a mente, na ausência total de estímulos externos, na completa escuridão e silêncio, começasse a criar seu próprio universo para preencher o vazio. E esse universo, infelizmente, é quase sempre um cenário de terror, paranoia e delírios. Para nós, que estamos do lado de fora das grades, ouvindo os gritos e testemunhando a transformação de um olhar, é um lembrete cruel de que a mente humana é frágil e o isolamento é uma ferramenta poderosa para quebrá-la. Nossa rotina na ala da solitária da penitenciária Barreto Campelo, aqui em Recife, é, em grande parte, uma rotina de observação. As ordens são claras: registrar o comportamento dos detentos, oferecer as refeições nos horários certos, permitir um banho rápido e sempre monitorado, uma vez ao dia ou a cada 2. Mas a real interação é mínima. Somos orientados a não prolongar conversas, a não nos envolvermos emocionalmente. Não somos psicólogos nem psiquiatras. Somos guardiões, responsáveis por manter a segurança e a disciplina. Nessa função, somos forçados a assistir, dia após dia, o desmoronamento mental daqueles indivíduos, muitas vezes sem poder intervir de forma eficaz para a lei de evitar o suicídio, como no caso de Lucas. A burocracia do sistema, a falta de profissionais de saúde mental suficientes e a própria natureza do isolamento nos amarram. É um paradoxo cruel. Estamos ali para cuidar dos presos, mas na solitária, nosso papel se resume a testemunhar o sofrimento sem oferecer o alívio que eles tão desesperadamente precisam. É como ver alguém se afogando lentamente e ter as mãos atadas. A cada turno, a cada rosto que vejo se perder na loucura, sinto o peso da nossa impotência. É uma das partes mais difíceis e frustrantes do trabalho, saber que somos os únicos a ver o que acontece, mas não podemos mudar o curso da maldição. Eu volto ao cheiro. Já mencionei isso antes, mas é algo que precisa ser aprofundado, porque ele é tão real e intrusivo quanto os gritos e as visões. Não é apenas o cheiro de sujeira acumulada, de corpos que nem sempre têm o acesso adequado à higiene, ou do ambiente úmido e mofado da penitenciária Barreto Campelo, em Recife. Não. O que eu estou falando é de um odor que eu aprendi a associar diretamente com a mente humana em colapso. É um cheiro metálico, às vezes ácido, misturado ao suor frio do pavor constante, à urina e ao vômito que nem sempre são limpos de imediato em celas de isolamento, onde o detento perdeu completamente o controle. Mas, acima de tudo, é o cheiro do desespero. Um odor que impregna as paredes, as roupas dos detentos e, para nós, agentes, nossas próprias fardas. Ele se cola na pele, no cabelo e nos persegue mesmo depois do turno, em nossas casas. Lembro de um dia em que, ao chegar em casa, minha esposa me perguntou se eu havia visitado um hospital. Tal era o odor que eu trazia. Aquilo me marcou.
é um lembrete constante e nauseante do que aquele ambiente faz aos detentos e, por extensão, a nós que somos os mensageiros, os executores e as testemunhas dessa maldição. É um cheiro que não se apaga com banho, pois está gravado na memória, associado a cenas que jamais sairão da minha cabeça. Na solitária da penitenciária Barreto Campelo, em Recife, há um silêncio que é diferente de qualquer outro que já experimentei na vida. Não é o silêncio de paz de uma noite estrelada, nem um sossego de uma biblioteca. É um silêncio de opressão, um vácuo sonoro que parece sugar toda a energia do ambiente. Lá fora, na população carcerária, sempre há algum ruído. Vozes, risadas, brigas, o arrastar dos chinelos, o som das panelas. Mas na solitária, o que domina é o vazio absoluto. Esse silêncio amplifica qualquer som mínimo, um pingo d'água na cela vizinha, o ranger de uma bota nossa no corredor, ou até mesmo o bater do próprio coração. E ele parece engolir a própria vida. É um silêncio que, paradoxalmente, grita a cada segundo que o tempo passa sem esperança para quem está lá dentro. Ele força a mente a se voltar para dentro, para os próprios pensamentos, para os medos mais profundos. É como se a ausência de estímulos externos criasse uma tela em branco onde os demônios internos podem ser projetados em alta definição. Já vi detentos que imploravam por qualquer som, por qualquer distração, apenas para quebrar aquela quietude torturante. Esse silêncio é uma arma, tão eficaz quanto as grades na desconstrução da sanidade. E o que acontece quando eles finalmente saem daquele buraco e voltam para a população carcerária da penitenciária Barreto Campelo, em Recife? Muitos deles não são mais os mesmos. É como se uma parte essencial da sua mente tivesse ficado para trás, perdida naquele limbo de concreto e silêncio. Vi casos em que detentos que eram barulhentos e desafiadores, como o João Cobra antes de enlouquecer, voltavam completamente apáticos, com um olhar distante, quase vazio. Eles passavam horas imóveis, sem interagir, como se a vida ao redor não lhes dissesse mais nada. Outros, como Maria da Penha, mesmo fora do isolamento, ainda pareciam carregar seus demônios. Murmuravam sozinhos, tinham acessos de paranoia ou raiva sem motivo aparente, dificultando a convivência e, muitas vezes, sendo evitados pelos próprios colegas de cela. E há aqueles que retornam mais agressivos e imprevisíveis, com o pavio ainda mais curto, como se o isolamento tivesse intensificado sua raiva e frustração. São as sequelas permanentes que o confinamento na solitária deixa. Transtornos mentais que talvez fossem latentes são agravados e novos problemas psicológicos surgem. A disciplina que a solitária deveria impor é muitas vezes substituída por uma quebra ainda maior da sanidade. É um ciclo cruel. O preso é isolado por um comportamento, mas o isolamento o torna ainda mais instável, criando um problema maior para todos nós e para ele mesmo. A noite na penitenciária Barreto Campelo, em Recife, especialmente na ala da solitária, é um capítulo à parte do horror. Durante o dia, com a rotina de rondas e a movimentação mínima, há um certo controle. Mas, na escuridão da noite, quando o silêncio que mencionei se aprofunda e as poucas luzes se apagam, os gritos são mais intensos e aterradores. É como se a ausência de luz liberasse os demônios internos dos detentos. Alguns presos na solitária gritam até a garganta raspar, numa tentativa desesperada de quebrar aquele silêncio sufocante, de sentir alguma presença, de provar a si mesmos que ainda existem. São berros de pavor, de raiva, de pura loucura. Outros choram, gemem ou entoam cantigas estranhas, monótonas, que não fazem sentido, mas que ecoam pelas paredes de concreto. Esses sons, que para a população carcerária geral podem ser abafados, na solitária são amplificados e reverberam por todo o corredor. É uma sinfonia do tormento que perturba o sono não só dos detentos em celas adjacentes, mas também de nós, agentes de plantão. Lembro de noites em que parecia que a própria penitenciária gemia em agonia. O ambiente se torna pesado, carregado de uma energia de desespero que a gente sente na pele
e que nos faz duvidar da capacidade humana de suportar tanto. Trabalhar na penitenciária Barreto Campelo, em Recife, e especialmente na ala da Solitária, exige de nós, agentes, uma constante dança entre a empatia e o distanciamento necessário. É um desafio manter a humanidade, ver o sofrimento genuíno de um ser humano se desfazendo ali, naquelas celas frias, e não se deixar consumir por isso. Se nos permitirmos absorver toda a dor, o desespero, a loucura que testemunhamos diariamente, não seríamos capazes de fazer nosso trabalho. Muitos já sucumbiram a essa carga. Desenvolvemos nossos próprios problemas psicológicos, insônia, estresse pós-traumático. Por isso, somos treinados e, de certa forma, forçados a criar uma barreira emocional, uma armadura invisível para proteger a nós mesmos. Olhamos para João Cobra se debatendo, para Maria da Penha gritando com seus demônios, para Luca sonhador tentando acabar com a própria vida, e precisamos manter a compostura. O protocolo exige que sejamos profissionais, eficientes, imparciais. Mas essa barreira, por vezes, se rompe. Um olhar de súplica, um choro mais sentido, um silêncio muito profundo, e a empatia nos atinge em cheio. Voltamos para casa com aquelas imagens, com os sons e com a pergunta: e se fosse eu lá? É uma linha tênue entre a sanidade e a loucura para eles, e, confesso, para nós também. É a parte mais exaustiva da nossa rotina, lutar para não perder a nossa própria essência humana enquanto testemunhamos a perda da essência dos outros. Em meio a tanta escuridão e desespero na ala da Solitária da penitenciária Barreto Campelo, em Recife, presenciei pouquíssimos casos de uma real melhora. Quando falo em melhora, refiro-me a detentos que, de alguma forma, conseguiram encontrar uma força interna para resistir à corrosão mental do isolamento e sair dali sem as sequelas mais graves ou até mesmo com uma perspectiva diferente. Geralmente são aqueles que conseguem se agarrar a algo mais forte do que a própria solidão. Vi detentos que encontraram uma força imensa na fé, na oração contínua, transformando a cela em um tipo de santuário pessoal. Eles passavam horas murmurando preces e, de alguma forma, a fé os ancorava. Outros encontravam uma aceitação estoica de sua condição, encarando o isolamento como um teste ou uma purgação. Eles se dedicavam a exercícios físicos repetitivos dentro do pequeno espaço ou a meditações que os ajudavam a manter a mente em ordem. Mas, e preciso ser honesto, esses casos são a exceção, não a regra. A grande maioria dos que passam pela Solitária, como João Cobra ou Maria da Penha, sucumbe, de alguma forma, ao peso do isolamento. As poucas histórias de resiliência, de mentes que resistem, servem como um fio tênue de esperança, um lembrete de que a capacidade humana de adaptação e superação, por mais improvável que pareça, pode aflorar mesmo nos ambientes mais inóspitos. No fim das contas, trabalhando na penitenciária Barreto Campelo, em Recife, e observando a dinâmica da Solitária, percebi que meu papel e o de meus colegas vai muito além de ser apenas um carcereiro de corpos. Sim, nossa função principal é manter a ordem, a disciplina, garantir que os detentos permaneçam dentro das grades físicas. Mas, na Solitária, nos tornamos, de certa forma, carcereiros de mentes. Somos as únicas testemunhas do que acontece naqueles cubículos de concreto. Vemos a sanidade se esvair, a personalidade se desintegrar, e somos, querendo ou não, parte do processo. Não temos as ferramentas, o treinamento ou muitas vezes a autoridade para intervir no colapso mental de um preso. Nossa presença é para fiscalizar, para evitar o pior em termos de segurança. Mas assistimos impotentes à deterioração psicológica. Somos, inadvertidamente, catalisadores de uma degradação mental que nos assombra. É um fardo pesado, pois, enquanto trancamos a porta física, somos forçados a ver a porta da mente de um ser humano ser fechada para sempre. É uma parte sombria do nosso trabalho, uma que nunca está nos manuais, mas que se torna uma realidade diária e inquietante. Depois de tantos anos,
A solitária da penitenciária Barreto Campelo, em Recife, ainda me intriga e me perturba profundamente. Ela é uma ferramenta necessária para a segurança e a ordem dentro de uma prisão? Talvez. Em um sistema superlotado e violento como o que operamos, argumentos são levantados sobre a necessidade de isolamento para conter riscos imediatos. Mas, e eu sempre me pergunto isso, a que preço? O preço da sanidade de um ser humano? Eu vi o que o isolamento faz. Não é apenas uma punição para um ato, é uma desconstrução da própria personalidade. A mente humana, você sabe, não foi feita para o vácuo, para a ausência total de estímulos e interação. Ela precisa de conexão, de luz, de propósito, de outros seres humanos para se manter inteira. Na solitária, tudo isso é arrancado de forma brutal e sistemática. E o que sobra, muitas vezes, é uma casca vazia, uma mente despedaçada, incapaz de se reconectar ao mundo real. Como agente, meu dever é manter a ordem, sim, é a base da minha profissão. Mas também sou um ser humano que testemunha, dia após dia, o sofrimento que essa ordem impõe. E o que eu vi naquelas celas me fez questionar se a cura, o isolamento, não é na verdade pior que a doença que ela tenta combater. A maldição da cela solitária não recai apenas sobre quem está dentro dela. Ela se estende a todos nós que operamos esse sistema. É um lembrete constante da fragilidade da mente humana e da crueldade que podemos infligir mesmo sem tocar, sem bater, apenas com o silêncio e o isolamento. Essa é uma realidade dura, uma que muitos preferem ignorar. É mais fácil fechar os olhos para o que acontece por trás das grades, dentro da penitenciária Barreto Campelo ou de qualquer outra unidade prisional no Brasil. Mas essas histórias, as que envolvem a maldição da solitária, precisam ser contadas. Elas são um grito abafado do que acontece no coração de um sistema complexo, com suas falhas, suas crueldades e seus dilemas morais. Se você se sentiu impactado por este relato, se alguma parte dessa história ressoou com você, eu te convido a compartilhar suas próprias reflexões nos comentários. Sua visão é importante e o debate sobre esses temas é fundamental para que a gente possa, talvez um dia, olhar para essas questões de forma diferente. Inscreva-se no canal para mais relatos como este, contados por quem viveu a realidade do sistema prisional. E ative o sino para não perder os próximos vídeos. Cada história é uma janela para um mundo que poucos veem. Até a próxima. E obrigado por me ouvir.